Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Ei. Bom, é uma alegria poder estar aqui. E eu queria dizer uma coisa para vocês já de começo, que o Senhor colocou no meu coração. A gente estuda um negócio, Deus muda um pouco, mas a gente precisa ser fiel naquilo que Ele nos pede, né? Todo mundo quer o todo, todo mundo quer o muito, todo mundo quer o que sobeja. Ninguém quer aquilo que resta, aquilo que sobra. Sabe por quê? Quando a gente vê pedaço, a gente não está nem aí para ele. A gente olha para o pedaço e não valoriza ele, né? Mas eu continuo dizendo, todo mundo quer o que sobeja, todo mundo quer o grande. Aí eu pergunto, se todo mundo quer o todo, por que que Deus me quis sendo eu um nada? Por que que Deus quis você, todo cheio de pecado, enferrujado, machucado, cheio de bicheira? Por que que Deus quis você? Porque lá fora o mundo quer o que sobeja, o mundo quer aquilo que é potente. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso de 1 adiante, vai dizer sobre a igreja de Sardes. E é maravilhoso quando você pega essa palavra, porque Sardes era a cidade que estava no topo. Eu vou entrar no tema, fiquem tranquilos. Todo mundo via a cidade de Sardes longe quando chegava. Os inimigos que queriam destruir a cidade de Sardes, chegava de lá e lá já via ela formosa, maravilhosa, bonita, pomposa. Todo mundo via ela. E olha que coisa interessante. Vendo a cidade de Sardes, ninguém imaginava que por causa de uma brecha ela seria derrotada. Ninguém imaginaria que a cidade de Sardes seria jogada por terra por causa de uma brecha. Por causa de uma brecha eu tenho visto pessoas abandonar Jesus. Por causa de uma brecha eu tenho visto pessoas abandonar a igreja de Jesus. Porque embora ela era pomposa, e o rei que dominava a cidade de Sardes era o cara, ele fez toda a segurança possível, mas por causa de uma pequena brecha, aquilo tudo foi tomado pelo inimigo. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou em pé aqui agora, mas se eu não procurar as brechas e tampar as brechas, o inimigo vai me tomar para ele. Mas não é só eu, é você também. Se a gente não fechar as brechas, ele vai passar e vai ver a brecha, e ele vai entrar por ela. A gente que caminha na igreja já tem algum tempo, a gente percebe, gente, quantas pessoas começaram comigo e Deus cuidou de mim. Deus quer o resto, aqui é o resto que sobrou de um óculos. Veja, eu olho para mim e vejo hoje aonde eu estaria se não... Aonde eu estaria se não fosse o Senhor? Eu não sei, mas eu sei que um dia um semeador passou e jogou uma semente no meu coração. Eu sei que um dia alguém falou de Jesus para mim, e aquilo foi ficando no meu peito, e eu fui trabalhando. Quem estava no Redenção viu que eu comecei a falar sobre isso, mas eu não consegui me aprofundar nisso. Hoje o nosso tema é a mão de Deus no cultivo. A mão de Deus no cultivo. E eu fui lá no Google para ficar mais simples. Cultivar, tratar a terra, lavrar amanhã, chão que nasceu, criar artificialmente por meio de quaisquer técnicas, pérolas, cuidar
cuidar daquilo que vai ser jogado lá na terra para dar fruto. E eu comecei a lembrar de mim, arrogante, sem educação, bravo, estúpido, e ainda assim eu trago tudo isso um pouquinho, mas vai demorar demais para eu conseguir vencer. Porque, gente, veja, você está olhando para cá, você está vendo um resto. O que é um resto? É aquilo que ninguém quer pegar. É aquilo que a gente olha e fala assim: eu não quero o resto, eu quero um hambúrguer inteiro, eu não quero a metade, eu quero ele todo, entende? O que é um resto, para ficar mais fácil? É quando você abre, quando chega alguém em casa e fala assim: tem alguma coisa de comer? E você diz: não tem nada. Mas se você abrir a geladeira, você vai achar um pouquinho de cada coisa. E se você for inteligente e pobre, você vai fazer um mexidão. Se for de raiz, vai jogar um ovo lá e vai quebrar 2 da sua top. E vai fazer um mexidão e todo mundo vai comer e satisfazer sua fome. Sim ou não? As pessoas precisam comer. E eu preciso entrar na panela para alimentar esse povo. Durante muito tempo eu me via e pensava: coitado de mim. Continuo com esse pensamento, senão a soberba toma conta. Mas eu olho para mim e digo: meu Deus, tem hora que eu penso, quem convive comigo agora, Daniela, as meninas da missão, sabe como que é o meu jeito. Eu sou uma pessoa que eu não sou fácil. Quem falou é aí? Tá vendo? Ah, tá bom. Mas olha o que acontece. Deus, Ele vai me trazendo para uma realidade aonde eu sempre vou me encontrar. Só que eu preciso me encontrar a cada dia. Eu não vou sair daqui não, né? Eu preciso me encontrar a cada dia em uma situação em que Deus me reconheça como seu filho. Porque tem dias que a gente deixa de ser aparência de Deus, a gente para de se parecer com Ele, e aí a gente toma outros rumos que Ele não queria que nós tomássemos. Então a gente fica com medo, né? Será que amanhã eu vou acordar do jeito que Deus quer que eu acorde? Porque Ele me conhece, tem me sondado, tem cultivado em mim aquilo que Ele quer. Porque você olha para frente e você vê um resto. Deus vê um resto que vai dar certo. E você é um resto que está aqui e que vai produzir alimento para outros que vão chegar aqui. Olha, eu descobri a história de uma pessoa que está começando aqui. Eu me lembrei exatamente do que eu vivi. Quando eu cheguei na igreja, eu não era batizado e nem era crismado, então eu não podia comungar. Então, gente, todos os dias na Santa Missa, todos os dias não, todo final de semana que eu ia à missa, todo mundo lá comungando, e eu aos berros, aos prantos, chorando: meu Deus, que dia que eu vou comungar seu corpo? Que dia que eu vou comungar seu sangue, sua alma, sua divindade? Gente, eu estava desesperado, e eu falava: Jesus, que dia vai ser? Quem aqui tem essa realidade? Levanta a mão. Quem está vivendo isso? Quem? Está no céu? Morreu de quê? Aí veja, agora veja, eu experimentei isso. Quando eu olho para o que eu vivi, eu digo assim: meu Deus do céu, olha que coisa interessante. Aquilo que todo mundo experimentava, eu não podia. Mas eu continuei fiel, gente. Na hora da Eucaristia, o povo ia na frente, eu ia até no penúltimo, eu voltava para fingir que eu estava comungando, porque o meu sonho era comungar Jesus. Então eu sentava, ajoelhava e chorava. E eu já escutei pessoas assim: eu posso comungar, mas você não pode, que pena. Até na brincadeira, mas isso machucava a gente. Só que essas pessoas que falavam isso saíram da igreja. E eu estou aqui para te dizer que eu sou a sobra. Eu restei. E você? Você é um resto. E Deus não trabalha com aquilo que não existe. Pedro estava passando na porta da Formosa
famosa em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 6, vai dizer: eu não tenho ouro. Mas olha a história que interessante. Pedro vai passando e ele vê um homem aleijado. E Pedro, vendo esse homem aleijado, diz a ele assim: o homem diz para ele, estende a mão. Pedro, envergonhado, porque eu já disse isso algumas vezes aqui, não sei, que a vergonha não era pedir, vergonha era não ter para dar, porque naquela época era a lei de Moisés. Então era vergonhoso você passar por alguém que pedia e não ter para dar. Aí Pedro, gente, Pedro olha para aquele homem e diz: olha, eu não tenho nem ouro, eu não tenho nem prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem saiu andando para lá e para cá, e dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele glorificou o nome do Senhor. Por quê? Porque Pedro aparentemente realmente não tinha, mas existia um negócio dentro dele que esquentava e que o fazia entender: peraí, eu tenho alguma coisa, eu tenho Deus. Então se eu tenho Jesus, receba Jesus, receba Jesus agora. Mas ele tinha um Jesus vivo. Eu fico imaginando, já imaginou se nós tomássemos posse daquilo que comungamos na Santa Missa? Quantos aleijados seriam libertos? Quantos mudos falariam, surdos ouviriam? Quantos cegos veriam? É porque Deus está cultivando em nós algo novo. Todos nós aqui temos lutas uma atrás da outra, ou não é verdade? Temos muitas lutas. Eu tenho as minhas, você tem as tuas. Tem dia que a gente perde, tem dia que a gente ganha. Mas não significa que tendo caído uma vez, você não possa se reerguer novamente. Porque o que Deus quer de nós nessa noite é que nós entendamos que Ele quer nos reconhecer no meio da multidão. Não é gostoso quando você está no meio de uma multidão e uma pessoa consegue identificar quem é você? Então essa pessoa sai correndo atrás de você: ei, é você, não é? Aquele menino retardado, desequilibrado da internet? Meu prazer. É gostoso. Mas é tão gostoso também quando a gente vai à igreja e sabe aquelas velhinhas que ninguém dá nada por elas? Aquelas velhinhas que até ficam na igreja mais tempo, elas só sabem rezar o texto, que nem ler elas sabem. Essas velhinhas são o resto do tacho que ninguém quer. Tinha uma senhora, eu vou falar porque eu já fiz um vídeo falando de um barraco, mas vou falar de novo. Olha, tinha uma mulher chamada Lourdes em Governador Valadares, e ela tinha úlcera varicose nas duas pernas, e aquilo fedia muito. Ninguém suportava a Lourdes. A Lourdes chegava, um montinho sumia. Aonde a Lourdes ia, todo mundo corria dela. E olha que interessante, um dia a Lourdes estava numa adoração, morreu na adoração. Puf, cai a Lourdes. Entrei no Instagram, o povo que falava que ela pedia estava lá: lembranças eternas. Oh, que saudade, que falta vai fazer, cambada de hipócrita. Ela era um resto que ninguém quis, mas Deus levou para ele. Porque a gente olha as aparências e a gente julga, desce o cacete, fala mal pelas costas. Quando a pessoa morre, ela vira uma santa, né? Nossa, fulana era maravilhosa. E eu me lembro da minha primeira pregação, que foi horrível. Filipenses 6, o capacete da salvação. Eu achei que era mototáxi. Era uma loucura, né? Primeira pregação. Terminei de pregar, a luz levanta e fala assim: olha, não foi boa, mas só de você ter falado que Deus é o Senhor da sua vida hoje, já valeu a pena você ter vindo. A Lourdes. Eu quero que
você entenda, talvez a gente vai ser uma Lourdes, que ninguém vai valorizar, mas o Senhor te viu, então não interessa quem vai me ver ou não. O Senhor me viu, então não interessa se as pessoas vão me valorizar ou não. Não importa o que você pensa a meu respeito. Deus me conhece o suficiente para decidir o meu futuro. Deus sabe quem eu sou quando eu estou sozinho. Eu sempre gosto de dizer isso. Quando a gente está sozinho, é que a gente mostra verdadeiramente aquilo que a gente é. Então hoje eu quero que você entenda isso. Você é o restinho que muitas pessoas não querem, mas que Deus morreu na cruz por causa desse resto. Deus morreu na cruz por causa desse resto, por causa da palavra do Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 1, vai deixar claro, né? No princípio era o verbo, e o verbo, enfim, vai falar sobre a criação. Mas o Espírito pairava sobre as águas. Estava pensando nessa palavra também. A água estava parada. Enquanto Deus não disse faça-se, o Espírito não fez. Mas por causa da palavra o Espírito faz. Jesus estava pregando e a barca de Pedro chegou. Jesus entrou na barca de Pedro para pregar para a multidão. A multidão recebeu a palavra. Jesus disse para Pedro: jogue, vá para o meio e lança a rede. Sempre do lado direito, viu? Lança a rede. Então ele lança a rede. Mas antes de lançar a rede, Pedro diz: olha, eu pesquei a noite toda, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes de novo. Por causa da tua palavra. Então ele lança novamente a rede. E pegou tanto peixe que parecia que ia afundar. Jesus entrou na barca de Pedro, mas tinha uma outra barca. Você acha o quê? Que Jesus ia fazer só a graça na vida de Pedro? Não. Quando Jesus entra na sua vida, você vai ser transformação para quem está do seu lado. Eu sei que você ainda vai virar e dizer assim futuramente: cadê a pessoa que estava do meu lado no grupo de oração Jovens Sarados aquela noite? Porque aconteceu comigo. Aconteceu demais. Eu chegava no grupo de oração e os meus amigos que iam comigo no início, eu lembro que tinham lançado uma música, já tinha um tempinho de caminhada. Eu esqueci a música. Tinha lançado a música lá e a menina cantava a música. Eu ficava, gente, como canta lindo. E cantava música. Mas não tinha comprometimento. Então logo ela saiu da igreja. Aí vinha o outro, cantava música, dançava para Jesus e não sei o que tem, saiu também. E eu lá no banco, ficava sempre no primeiro, ficava no banco. Aí uma pessoa virou e falou assim: todo mundo foi embora da sua galera, e você? Eu falei: já não dá mais para voltar. Eu comi Deus. Eu deixei Deus mudar a minha vida. Não dá mais para voltar. Porque Ele já possuiu tudo aquilo que o mundo não consegue mais possuir. Ele já pegou tudo aquilo para Ele que o mundo tentou pegar uns anos atrás e não conseguiu roubar. E por mais se algum dia eu cair, eu vou me levantar, porque eu não sou cobra para arrastar ao chão. Jesus me fez homem para ficar de pé e pregar entre as nações que não existe outro além dele que pode transformar as nossas vidas. Não existe outro caminho a não ser o caminho da Santa Cruz. Eu estou vendo se levantar muitas igrejas por aí, muitas pessoas pregando Jesus, que Jesus ama, que Jesus acolhe. Pode vir do jeito que você quiser, pode vir do jeito que você quiser, mas você vai sair de um jeito que você não quis quando você entrou. Você vai sair de um jeito diferente, porque aonde Jesus passa, tudo se transforma. Olha para a sua vida. Não, nem precisa me dizer
dizer: mas o que é que você já renunciou para chegar até aqui? Você acha o quê? Que agora você veio para a igreja, vai chegar no ministério de música e vai cantar simples assim? Não, meu querido, vai ter um caminho para ser percorrido. Está achando o quê? Que chegou aqui para pregar no outro dia? Não, meu querido, vai ter que sofrer. Aí Jesus vai te perguntar: o que você deixou para trás para estar no altar? O que você largou de mão? O que te fazia preso, que você agora está livre? Fui pregar numa bela cidade, essa já não posso dizer o nome. Não me contaram nada, só cheguei e preguei. E preguei, e preguei, e preguei. A moça que animava o grupo de oração, lésbica, e sua esposa estava sentada no banco. A mãe dela chegou para mim e disse assim: olha, minha filha abraçou a igreja, por isso ela está lá, a gente não quer deixar ela sair. Eu falei: mas quando a gente abraça, tem espaço para pegar outra coisa? Porque se ela está agarrada com a igreja, como você disse, então ela precisa desgarrar o pé do mundo. Porque não tem como seguir a dois senhores. A igreja católica é a igreja da cruz, não é a igreja da glória. Todo mundo quer o todo, mas ninguém quer a cruz. Um dia desse tinha um homem cabeludo com a barba pregando. Os comentários eu não posso refalar, porque senão vocês me mandam embora daqui. Olha, Jesus da graça, com o cabelinho lourinho, passando a mão. Eu falei: ah, te toma vergonha na cara. Hoje o evangelho de a Andressa Urabarachaya, sei lá como é que é o nome daquela mulher. A Andressa agora vai abrir uma igreja que pode vir todo mundo, pode vir trans, pode vir lésbica, gays, transexuais, já falei, é tanto nome, pansexual, o tanto de intersexual que quiser, pode vir. Aqui é a igreja que Deus não condena ninguém. E quem te disse que a igreja católica condena alguém? Não, não, não. A igreja prega a verdade, se condena aquele que não quiser. O problema é de quem não quiser. Vai viver a tua vida onde você quiser, mas aqui tem regras, aqui tem doutrina. Se você não quiser, a porta da rua é a serventia da casa. Vai embora, vai embora daqui. Mas se você quiser, seja bem-vindo. Aqui você não precisa comer restos jogados ao chão. Você foi convidado a sentar na mesa do Cordeiro e cear com ele. Pode vir. Eis a justiça, eis o Deus que me serve. Aliás, eis o Deus que eu sirvo. Deus que me livre, não vai fazer meme disso não. Eis o Deus que eu sirvo. Tenho confiança e nada temo. Eis o Deus que eu sirvo, que me pede tudo. Ele me pede tudo. Não adianta você chegar aqui pela metade. Aqui em São Paulo, não é santo quem não quer. Tem lugar que tem missa todo dia, confissão todo dia. Tem lugar que você oferece esse sacrifício todos os dias. Tem mendigo na rua para você fazer caridade. Não vai para o céu porque não quer. Porque o Senhor tem um plano para nós, jovens. Eu já estou com 47, daqui a 3 eu faço 50. Eu vou passar, eu vou morrer. Terça-feira eu vou para o Paraná. Vai que trem cai. Tô nem aí, pode cair. E quem é que vai assumir a pregação? É aquele que for perseverante. É aquele que dizer assim: olha, louvado seja Deus, eu venci, eu vou consertar. Louvado seja Deus, eu lutei. Porque nem Paulo falou que tinha vencido. Paulo não disse venci, venci. Não, Paulo disse lutei, lutei, lutei. Combati o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. Tem gente aqui todo para transar, mas não vai
fazer porque experimentou Jesus. Tem gente aqui doido para tomar uma, mas não vai tomar porque já encontrou Jesus. Tem gente aqui doido para sair da igreja, para encontrar os amigos, mas não vai fazer porque não aguenta mais. Gente, quem experimentou Jesus muda de vida. Vocês viram a Juliette chupando chiclete na porta do Crocrete lá? Vocês viram a Juliette? Disse que era católica, que tinha convertido. Vai no Instagram da mulher para você ver se ela se converteu. No dia que Jesus entrou na minha vida, eu larguei, foi tudo. Ah, mas conversão é todo dia. Então deixa eu te explicar uma coisa. Conheci Jesus em 1994. Ele não mudou, continuou o mesmo. Venci aqueles pecados e estou lutando contra outros que chegaram. Eu tenho que manter a conversão do primeiro encontro. Conversão é manutenção todo dia. Mas eu encontrei Jesus uma vez para nunca mais precisar, porque agora Ele é o Senhor da minha vida. Você está entendendo? Manutenção. Todo batizado vai para o céu, né? Ah, vai nessa. Se batize e não dê manutenção no seu batismo para ver onde você vai parar. Tem um monte de batizado agora se prostituindo, fazendo vida lá no SBR da vida. Vai para o céu? Não sei também, não vou julgar, não sou eu Deus. Tem um monte de gente que foi batizado, mas não dá manutenção, então se perde pelo caminho. De resto você vira pó. Ainda bem que você é o que restou. Deus não trabalha com aquilo que não existe. Ele trabalha com aquilo que restou. Eu sou o resto que Deus quis. Diga isso para você. Eu sou o resto que Deus quis. E eu vou fazer uma panelada para matar a fome de quem está chegando. Vai, gente. Se você for fiel, você vai conseguir chegar até o céu. A visão que o Senhor me dava no início era de uma pessoa no supermercado com as mãos enfiadas nas sacolas, andando assim. Largue as sacolas e vai. E o discernimento que Deus me dá são os apegos. Os apegos que a gente traz, aquilo que você é apegado. Não tem aquele pecadinho que você é apegado, você guarda e que ninguém sabe? Talvez não tenha, mas talvez tenha. Um pecadinho que você gosta dele, gostoso, é esse que precisa ser jogado fora. É esse que precisa ser jogado fora. Com os seus olhos fechados, pense: até aqui me cultivou o Senhor. Me cultivou, cuidou de mim, guardou a minha terra, arou a minha terra. Até aqui o Senhor cuidou de mim. E é isso que importa. Até aqui eu cheguei. Talvez você não tenha muito tempo de vida, viu? A vida é um sopro. E talvez hoje seja o meu último dia aqui. Eu não sei. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu sei que hoje é o dia que o Senhor fez para mim. Só feche os olhos e deixa o Senhor te visitar agora. Vai visitando o Senhor os corações angustiados, os corações vazios, que não entendem ainda nada da sua palavra. E aqueles que entendem, vai trabalhando, Senhor. Vai dando maturidade, vai dando graça. Vai deixando Deus trabalhar no seu interior. E tirando toda indecisão a respeito daquilo que você ouviu hoje. Senhor, toca em pessoas que não sabem se são católicas uma hora ou se são espíritas outra hora. Deus está te chamando à renúncia de falsas doutrinas.
aquele primeiro dia que Deus te chamou? Deus está querendo renovar esse chamado hoje. Mas para isso, as coisas que estão sobrando precisam cair por terra. Precisam cair por terra. E com a mão sobre o seu peito, vai orando. Não sei se vocês conhecem. Ela fala assim, ó: passe a ser mais feliz com Jesus. Dá pra ir aí? É uma musiquinha assim, ó. É a música da época da minha caminhada. Ela fala assim, ó. Eu sei que o refrão dela falava assim, ó: venha andar ao lado do Senhor, não seja ovelha sem pastor, deixe-se encontrar, pare, pense muito bem, somente Jesus lhe convém, a ti nada faltará, se a Ele você se juntar. Deu para cantar agora, todo mundo junto? Venha andar ao lado do Senhor, não seja ovelha sem pastor, deixe-se encontrar, pare, pense muito bem, somente Jesus lhe convém, a ti nada faltará, a ti nada faltará, se a Ele você se juntar. Fique de pé, fique de pé. Ser feliz com Jesus é entender que sem cruz não tem Jesus, sem Jesus não tem cruz. Passe assim, dá a mão para quem está do seu lado assim, ó. Aí você olha para a cruz. Passe a ser mais feliz, tendo amor por Jesus. Vem viver, viver bem, vida igual assim não tem, vida igual assim não tem. Você vai ter o que Ele prometeu, a vida eterna lhe dará. Meu amigo, venha logo ter Jesus no coração, ter Jesus no coração. Ele prometeu